E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula. Essa aula vai ser uma revisão sobre os conteúdos de óptica geométrica, a parte introdutória, um dos temas que vai cair na nossa prova bimestral. Então é muito importante que vocês entendam essa parte e a gente possa então dar continuidade ao nosso ensino-aprendizagem. Vamos para as questões aqui. Eu separei 5 questões para a gente estar fazendo agora e entender um pouco mais sobre esse conteúdo fantástico que é óptica, tá? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos ler esse texto aqui gigante que vai nos ajudar a resolver a questão 1 e 2. Bom, no eclipse solar, a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra. Nessa ocasião, observadores localizados nas regiões de sombra ou penumbra não visualizarão o Sol em sua totalidade, uma vez que a órbita da Terra, que aí, o que vai acontecer, né? Nessa parte da sombra aqui, a Lua vai tampar totalmente o Sol e na penumbra você vai ver só um vislumbre do Sol. Uma vez que a órbita da Lua em torno da Terra é elíptica, a distância entre esses dois ápices é variável. Quando a Lua se encontra na maior distância em relação ao nosso planeta, dizemos que ela está na posição de apogeu, tá? Mais longe, apogeu. Na menor distância, quando ela está mais perto da Terra, nós chamamos de perigeu. Dependendo da distância entre esses astros, o eclipse pode ser total, quando o Sol fica completamente encoberto, ou pela Lua, ou anular, quando é possível ver um anel de luz do Sol ao redor da Lua, como se fosse um anel pegando fogo, tá? E aí nós temos esse esquema: o eclipse total, o anular e o parcial, tá? Que é quando a Lua encobre somente uma parte do Sol. Bom, vamos para a questão 1. O movimento de rotação da Terra em torno do Sol, né? Desculpa, da Lua, né? O movimento de rotação da Lua em torno da Terra é dividido em fases, de acordo com a sua aparência para um observador terrestre. Então nós temos a Lua nova, aí vai crescer até chegar na crescente, depois vem para a Lua cheia e Lua minguante. Então você tem esse ciclo aqui, tá? Em que a luz do Sol que bate na Lua, ela vai refletir em partes distintas para a gente, tá bom? Os eclipses solares só podem ocorrer na fase letra A, lua cheia, B, minguante, C, crescente, D, nova e E, quarto crescente, tá? Bom, deixa eu explicar para vocês o que acontece. Para um eclipse lunar acontecer, a face que vai ficar sendo iluminada pelo Sol tem que ser a face oposta da que aparece para a gente. Isto é, tem que ser as costas da Lua no nosso referencial. Então isso não ocorre na Lua cheia, porque na Lua cheia a luz vai bater de frente com a Lua e aí refletida para a gente. Não pode ser a minguante nem a crescente, porque parte da Lua vai estar refletindo a luz para a gente. Então só pode acontecer na Lua nova, tá? Que é quando a face da Lua que fica virada para a gente não recebe a luz do Sol. Isso justamente vai acontecer porque a Lua vai estar tampando a luz do Sol, tá bom? Então, nesse caso, só pode ocorrer na Lua nova. Letra D. Questão 2. Considere que a distância do centro do Sol à superfície da Terra seja de 150 vezes 10 elevado a 6 km e que o diâmetro do Sol e da Terra sejam respectivamente iguais a da Terra, Sol, da Terra e Lua sejam respectivamente 1,4 vezes 10 a sexta, 12.800 km e 3.500 km. A partir desses dados, para que o eclipse solar seja sob a forma anular, a distância entre o centro da Terra, da Lua, e a separação da superfície da Terra deve ser de quanto, tá? Então vamos lá. Para a gente resolver isso aqui, eu vou pegar um desenho já pronto aqui, que vai nos auxiliar a como observar a resolução, e eu vou explicar para vocês, tá? Então, nesse caso, para que ocorra um eclipse anular, vamos considerar o seguinte, ó. Vamos considerar que isso aqui seja o planeta Terra, tá? Isso aqui seja a Terra, só uma planificação, não é porque a Terra é plana. Aqui nós vamos ter a planificação da Lua e aqui a planificação do Sol. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é o diâmetro deles, tá? É o diâmetro deles. Ou seja, se a gente for comparar o raio, vai pegar só a metade. Então, a gente tem aqui o diâmetro da Sol, da Lua e da Terra. Essa é a distância que a gente quer saber, tá bom? Sabemos que os diâmetros são dados lá no enunciado e, além disso, nós temos a distância da Terra para o Sol. Ou seja, nós vamos separar o nosso problema em triângulos, tá? Usando a seguinte definição, ó.
Apesar de estar sendo representado aqui, ó, aqui em cima, essa distância que a gente vai pegar é essa mesma daqui, tá? E essa distância grande aqui que vocês estão vendo, ela representa essa mesma distância daqui até aqui. Ou seja, a gente vai ter que a distância que eu quero calcular, que é a menor, sobre a distância maior, ela tem que ser igual ao diâmetro, no caso da Lua, que é 3.500, que eu vou transformar em notação científica. Acho que nem precisa, vou deixar em 3.500 mesmo, sobre o diâmetro do Sol, que é 1,4 vezes 10 a sexta, tá bom? Ou seja, base sobre base, altura sobre altura, tá? E aí eu posso, por exemplo, cancelar essa base 6 com essa base 10 elevado a 6 também, e multiplicar cruzado, ou seja, a distância, 1,4 vezes a distância é igual a 3.500 vezes 150, tá? Ou seja, a distância é 3.500 vezes 150 dividido por 1,4. Agora é só multiplicar e resolver, tá? Multiplicando e dividindo, o resultado vai dar 305, aproximadamente, né? 375 mil quilômetros, tá bom? Ou seja, essa questão é maior do que 375 mil quilômetros, tá? Tem que ser um valor maior do que esse. Caso contrário, se estiver mais próximo que isso, até a Lua vai encobrir todo o Sol na nossa visão, tá? Bom, então tem que ser maior do que 375 mil, tá? Menor não pode ser, porque se estiver mais próximo da Terra, é igual você tentar visualizar algo que está atrás da sua mão quando você coloca a sua mão perto do seu olho. Quanto mais próximo do seu olho, menor vai ser a visão do que você tem de trás, tá? É isso que a Lua faz. Agora vamos para a questão 3. Um fato marcante nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foi a coloração esverdeada da piscina de saltos ornamentais no complexo aquático Marian Lenk. Aparentemente, embora sem prejuízo aos atletas, houve um desequilíbrio químico causado pelo decréscimo de alcalinidade, que resultou na proliferação de determinadas algas, responsáveis por conferir o tom esverdeado da água. A fim de minimizar o impacto visual que causou embaraço ao Comitê Olímpico Brasileiro, um técnico em iluminação sugeriu que nas provas noturnas a piscina fosse iluminada preferencialmente com luz de coloração azulada. Levando em consideração a interação entre radiação e matéria, essa sugestão vai ser o quê? Então vamos lá. Antes da gente ver o que está escrito nas alternativas, eu quero explicar algo para vocês. A gente enxerga aquilo que é refletido, tá? Então, a cor predominante que tem num determinado objeto é porque ele absorve todas as cores e só reflete aquela. Por exemplo, eu enxergo, por exemplo, que a minha camiseta tem um tom azulado porque ela absorve o vermelho, o verde, o amarelo, o laranja, mas reflete o azul. A cor branca reflete todas as cores e o preto ele absorve todas as cores. Então, se você lança uma luz azul numa piscina que está com água verde, com cor esverdeada, o que vai acontecer é ele vai absorver o azul e não vai refletir nada. Então, é a sensação visual de que aquilo está preto, tá bom? Então, vamos lá, letra A. Então não é adequado, tá? Então isso já anula a letra A, a letra B e sobra um C, D e E. Como a gente já sabe que a C é verdadeira, vamos ver a D. Ó. É inadequada, pois a luz azul será refletida. Falso. A luz azul só é refletida pela superfície azul se você tem uma superfície, ou branco, tá? Se você tiver uma superfície, por exemplo, verde, não vai refletir o azul, tá? Letra E. É inadequada, pois o azul causará proliferação mais acentuada das algas, fazendo com que a piscina fique ainda mais verde. Falso também, não tem nada a ver, né? Letra E. É inadequada, pois a luz azul será acentuadamente absorvida pelas algas, causando para o observador um escurecimento da água da piscina, ou seja, vai ficar ainda mais escuro esse tom de verde, ao invés de arrumar, tá? Nesse caso, não faria sentido fazer esse tipo de problema, tá? Bom, se as algas conferem o tom esverdeado da piscina, é porque elas refletem principalmente a cor verde, tá? Radiação verde visual. Ao iluminar a piscina com azul, haverá uma absorção acentuada do azul, dessa luz. Sendo assim, a parcela
da luz refletida será mínima, causando para o observador uma sensação de pouca luz oriunda da piscina, ou seja, a sensação de que a água está escura, tá? E aí vai ser pior para o comitê, né? Vai ser ainda mais embaraçoso para o Comitê Olímpico se seguisse esse padrão. Agora vamos resolver outras questões aqui, tá? Agora focando um pouco mais na lei da reflexão. A primeira questão diz assim, ó: há instrumentos ópticos em que a trajetória da luz deve ser fracionada em trajetórias menores, a fim de tornar o aparelho mais ergonômico, ou seja, por exemplo, no binóculo, ele faz algumas reflexões ali para que você consiga ver e encaixe nos seus olhos, tá? É o caso, por exemplo, do binóculo. Considerando que o que acontece, a luz entra por aqui, vai bater no espelho, ser refletido e bate no outro espelho e é refletido novamente para o olho, tá? Considerando que o raio de luz incidente na lente objetiva seja paralelo ao raio de luz emergente da lente ocular, ou seja, no olho, desse binóculo, e que o desvio sofrido pelo raio de luz indicado no esquema tenham sido feitos por dois espelhos planos e paralelos entre si, a pergunta é: qual vai ser o ângulo que esses espelhos estão sendo observados, tá? Então, o que acontece, ó? O feixe de luz vai fazer isso aqui, ó. Ele vai vir, bater na parede, ou melhor, no espelho, bater no outro espelho e foi refletida. Ou seja, para que essa reflexão aconteça, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Tem que haver algo que vai fazer esse ângulo aqui, ó. Como você quer que esses ângulos sejam retos, né? Ou melhor, como você quer que a reta normal aqui funcione bem, esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo, tem que ser igual a esse ângulo, tá? E consequentemente, para que não haja variação, o melhor ângulo para isso, o que vai acontecer? Ó? Esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ, tem que, na verdade, vou chamar de θ não, né? Vou chamar de I, como a gente já viu estudando várias vezes, ó, I de ângulo incidente tem que ser o mesmo para todos. Além disso, a gente tem que observar o que? Se esse ângulo aqui, por exemplo, fosse de 30 graus, o de 0, de 90 não faz sentido, tá? Mas se fosse de 30, o I teria que ser 60, aqui 60, aqui 30. Então, por ângulos alternos internos, ó, esse ângulo daqui, ó, esse ângulozinho aqui, ele precisaria ser igual a esse ângulo que a gente estudou ângulos alternos internos no primeiro ano, tá, do ensino médio. Então, só para deixar isso claro para vocês, tá? Então, deveria fazer isso, mas nesse caso não vai funcionar. Portanto, esse ângulo aqui precisa ser igual a esse. Caso contrário, se esse ângulo for de 30, esse aqui também é o de 30, né? Consequentemente, esse é 60. E é o que acontece, ó. Esse ângulo daqui vai ter que ser 30 também, esse 30. Esse aqui vai ter que ser 60. E esse aqui vai ser 60, esse de fora. Ou seja, você vai causar um desvio. Logo, para que funcione bem, o ângulo correto tem que ser o ângulo de 45. Por quê? Porque aí todo o ângulo que tiver aqui, ó, todo o ângulo que estiver batendo nesse espelho que vai estar nessa angulatura aqui, ele vai formar sempre o mesmo ângulo. 45 aqui, 45 aqui, 45 aqui, 45 para cá. Então, em toda direção ele vai ter a mesma angulação, tá? Que é 45 graus. Já que a gente precisa lembrar que em reflexão, tá? Em superfícies planas, o ângulo de incidência é o mesmo do ângulo de reflexão. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Agora vamos para o exemplo 2 aqui para a gente finalizar nossa aula de hoje. Em certas padarias, como alguns alimentos ficam em posição muito alta, é comum que coloquem um espelho lá em cima com um ângulo de 45 graus para que a pessoa, quando olhar para o espelho, consiga ver a mercadoria, tá? Suponha que uma padaria exponha seus doces conforme o método mencionado acima. Se um doce tem a forma mostrada a seguir, sua imagem vista pelo cliente está mais bem representada em qual situação? Então vamos lá. Então você vai ter esse doce aqui e vamos supor que isso daqui seja o espelho, ó, no qual ele está se vendo. Quando o objeto ele é refletido no espelho, eu acho que eu tenho um desenho aqui que vai representar melhor. O que acontece? Ó? Quando você tem um objeto na frente de um espelho, se esse espelho estiver num ângulo de 45 graus, o que ocorre com ele é o seguinte, ó, ele vai ser invertido nos dois ângulos, ou seja, a parte de cima
fica na horizontal e a parte de baixo também, ó. Então ele vai tipo deitar o objeto. Por isso que a resposta correta é a letra C. Bom, espelhos a 45 graus revertem as imagens e trocam a direção horizontal por vertical. Ou seja, no espelho plano reto, o que acontece? Você olha, por exemplo, o seu rosto. A parte direita corresponde à esquerda e a parte esquerda corresponderá à direita. No caso, se você inclinar o espelho, além de parecer que você vai estar invertido os lados, você também vai trocar a sua posição. Vai dar a sensação de que, no caso, se você estiver em pé no espelho, se você colocar uma angulatura, a sensação de que você vai estar deitado, tá? A sensação visual, tá bom? E aí, gente, com isso a gente vai encerrar a nossa aula de hoje. Percebam que todas as questões, a maioria delas não são questões muito difíceis. Talvez essa aqui seja a questão mais complexa de todas, tá? Mas as demais são questões voltadas para o Enem, com uma pegada um pouco mais assim, de interpretação do que mesmo de resolução, tá? Espero que tenham compreendido. Acessem a plataforma porque vai ter outro trabalho de 4 pontos, igual a gente passou ontem para vocês. E façam ele, não deixem de fazer. Comentem aqui embaixo aí seu nome ou presente para eu poder fazer a chamada, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, e até a nossa próxima aula. Falou!